projeto de extensão de direito penal com o tema de extração de garimpo por meio de draga em nossos rios amazônicos. E hoje nós estamos recebendo o doutor Antônio. Doutor, muito obrigado. O doutor Antônio, ele está à frente da ANM já há 3 anos, né, como diretor Rondônia Acre, né, gerente regional de Rondônia Acre. E eu queria iniciar o nosso bloco de entrevistas perguntando para o senhor o que é a Agência Nacional de Mineração e qual a sua principal função. A Agência Nacional de Mineração é uma autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que foi criada em 2017, em substituição ao antigo Departamento Nacional de Mineração. Então, ela tem sede e fórum em Brasília e circunscrição em todo o território nacional e é o órgão gestor da mineração, entendendo que os recursos minerais são da União. Como é que é a atuação da ANM, essa questão da fiscalização e a regulamentação, né, dessa atividade minerária? A ANM, ela, como órgão gestor, ela é responsável pela fiscalização, pela outorga e pela regulação do setor minerário. Então, ela trabalha na fiscalização da lavra, né, da pesquisa, como também ela procura inibir a lavra ilegal, certo? E com relação à regulação, ela trabalha em complemento à legislação minerária, que a legislação minerária é uma atribuição do Legislativo, então nós trabalhamos na regulação complementando essas normas. Bom dia, doutor Antônio. Dando continuidade, eu gostaria de saber quais são os principais desafios atualmente da agência de mineração, a Agência Nacional de Mineração. Os principais desafios, vamos falar especificamente de Rondônia, é que você trabalhe fazendo com que essa outorga aconteça, né? Nós trabalhávamos sem material humano, ultimamente chegou 2 engenheiros e 2 geólogos, isso vai contribuir muito, né? E o grande desafio nosso é fazer com que Rondônia ele passe a figurar entre os estados mineradores do Brasil. Mudando um pouco aqui, doutor, entrando na questão do garimpo legal e da regularização, quais são os requerimentos que podem ser solicitados pelos garimpeiros junto à ANM? Certo, eu vou dar uma explanada em todos os requerimentos, depois eu falo especificamente os que podem ser usados para ouro. Nós temos, inicialmente, o alvará de pesquisa, que você faz o requerimento de pesquisa. Esse requerimento ele é outorgado de 1 a 3 anos, ele pode, depois, no final, ele pode ser solicitado por igual período, entendeu? Mais 1 a 3 anos. Esse requerimento, quando o alvará, no final, o minerador faz o relatório final de pesquisa. Nesse relatório final de pesquisa vem tudo o que ele conseguiu desenvolver em termos de pesquisa, né, minerais, quantitativos, essas coisas assim. E a ANM faz a análise desse relatório, em se aprovando, o minerador tem mais 1 ano para requerer a lavra. Quando ele requer essa lavra, sendo aprovado o requerimento de lavra, esse título que era pesquisa ele passa a ser concessão de lavra. Esse título pode ser usado para qualquer mineral. Aí nós vemos agora com o registro de licença, é um título utilizado apenas para os agregados minerais, areia, argila, brita, né? Os minerais que são usados na Constituição Civil. Nós temos também a permissão de lavra garimpeira, que são alguns minerais garimpáveis, como o ouro, a casterita, que aqui em Rondônia é muito usado para o ouro, né? No Rio Madeira, a PLG, que é a permissão de lavra garimpeira. E esse título, ele não precisa de pesquisa, ele já tem um requerimento da PLG e ele já sai a PLG sem precisar de uma pesquisa. Depois, temos também o registro de extração, é um título outorgado por exemplo, ao DNR, aos órgãos estaduais ou municipais ou também federal, para a construção civil. É utilizado também para os agregados minerais. E temos o regime de monopólio, é um título que ele vai para os minerais radioativos, né? A União participa
no monopólio dos radioativos. Agora, ainda respondendo a pergunta, desculpa, o título que, por exemplo, os garimpeiros do Rio Madeira podem solicitar é a PLG ou autorização de pesquisa, que essa autorização de pesquisa vai conduzir por 3 anos sobre uma pesquisa e depois ela pode ser concluída com o título que é a portaria de lavra. Doutor, o que eu gostaria de saber é quais as principais dificuldades encontradas pelos garimpeiros nesse processo de regulamentação? Aqui, nessa parte do Rio Madeira, nós temos um gargalo. Esse gargalo é na parte de baixo. Nós vamos dividir o Rio Madeira em 2 partes. Da Bolívia até a antiga Cachoeira de Santo Antônio, da antiga Cachoeira de Santo Antônio até a divisa interestadual com o Amazonas. Nessa parte da Bolívia até a Cachoeira de Santo Antônio, a SEDAM, ela concede a licença ambiental. Nessa outra parte, ela não concede a licença ambiental, pois eles alegam que tem um decreto, esse decreto é do Piana, que proíbe a mineração nessa parte de baixo dessa parte do Madeira, entendeu? Então, se não tem licença ambiental, nós não podemos otorgar o título, entendeu? Aí nós estamos nesse impasse, porém na parte de cima do Madeira tem muitos títulos legalizados. Existe possibilidade dessa outra parte que ainda não está legalizada, ser legalizada em algum momento? Sim, já está em estudo aí pelo governo do estado, eu já tenho conhecimento. Inclusive, nossa procuradoria, ela deu um parecer em relação a esse decreto do Piana, que é inconstitucional, porque só quem pode legislar sobre mineração é a União. E foi um título, até a forma dele é decreto, e teria que ser uma lei, né? Uma lei, e a forma dele é errada, e também a pessoa, a esfera tinha que ser a esfera federal, e eles fizeram na esfera estadual. Com relação a esse trabalho desenvolvido pela agência, como é que se dá essa identificação do garimpo legal e o ilegal? Essa parte aí, por exemplo, quem trabalha muito bem nessa parte, a Polícia Federal vamos dizer assim, uma campanha, né? Ele pode estar com o IBAMA, né? Ele vai e numa operação no Rio Madeira, ele consegue, ele chega na embarcação, pede essa documentação, ela vai ter que ter uma permissão de lavra garimpeira ou uma portaria de lavra para estar lavrando. E se for, por exemplo, um alvará de pesquisa, ele tem que ter uma guia de utilização. Só que, quando a Polícia Federal pega esse documento, a Polícia Federal também, ele vai no cadastro mineiro da ANM para verificar se naquele local, por as coordenadas, existe um título válido. E se não tiver título válido, uma lavra ilegal. Doutor, eu gostaria de saber qual é a importância da economia da atividade garimpeira para Rondônia e para a região amazônica. Principalmente para Rondônia, é muito importante essa atividade minerária, né, que é o garimpo. Nós temos 862 pessoas, no último levantamento que nós fizemos, 862 pessoas trabalhando diretamente na extração do ouro no Rio Madeira, entendeu? Então, é importantíssimo para o comércio local, né? E outra coisa, a mineração, vamos fazer só uma observação aqui, a mineração legal, ela é menos poluidora do que a mineração ilegal, porque a mineração ilegal, a pessoa que está trabalhando, ela não tem o devido cuidado com os critérios, né, de sustentabilidade. E por isso que até a própria SEDAM, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado, está procurando legalizar essa parte de Santo Antônio até a divisa interestadual do Amazônia, por os próprios estudos da Secretaria verificarem que se essa parte fosse legalizada, havia menos poluição no Rio Madeira. Existe algum estudo que alcance essa ilegalidade para que se torne ilegal? O estudo, quantos títulos, não. Essa parte de baixo, nós temos 80 títulos que poderiam ser hoje legalizados, né? E essas pessoas estarem trabalhando dentro, né, do aparato legal. Isso aí diminuiria demais os danos ambientais causados por essa atividade minerária.
Com relação a essa atividade minerária, o órgão, ele tem um levantamento, tem um número preciso, exato de processos minerários de ouro que existe atualmente no Rio Madeira? Eu tenho um levantamento aqui feito por um especialista nosso do geoprocessamento, que ele diz aqui que nós temos legalizada 19 autorizações de pesquisa, 2 concessões de lavra, 63 permissões de lavra garimpeira e 4 requerimentos de lavra, 629 requerimentos de permissão de lavra garimpeira e 58 requerimentos de pesquisa. Isso aqui é a parte que está legalizada. Nós temos, na parte de baixo de madeira, como eu falei, 80 processos que a gente não pode dar prosseguimento por falta de licença ambiental. Esses números aí que o senhor trouxe são processos ativos e também fase de exploração? Exatamente, porque olha, você veja bem, aqui nós temos autorização de pesquisa, são 19. Essas pessoas, elas estão legalizadas para fazer a pesquisa. No entanto, com essa pesquisa ele pode pedir também um título, que se chama a guia de utilização. Através da guia de utilização ele vai ter um volume a explorar e um período, entendeu? Até que se conclua com a portaria de lavra. Doutor, quais são os principais desafios para o desenvolvimento da mineração legal na Amazônia? Para você se chegar a uma mineração amplamente legal, é que haja investimento principalmente em pesquisa. O Ministério Público, através de sua fiscalização, que é bem feita, a fiscalização do Ministério Público, eles inibam, por exemplo, os fatores que causam maiores danos ambientais, como eles estão fazendo com relação ao mercúrio. E aqui, por exemplo, em Rondônia, nossos garimpeiros, que eles são associados, por exemplo, à Cogarima e à Cogan, eles já estão procurando uma maneira de substituir o uso de mercúrio. Eles me comunicaram, eles foram ao país vizinho, que é o Peru, comprar umas mesas, né, para que não utilize o mercúrio. Através dessa mesa, eles vão fazer o beneficiamento do ouro. Com relação a vislumbrando algo a longo prazo, como é que o órgão ele enxerga o futuro da mineração aqui no estado de Rondônia, no Rio Madeira? O futuro da mineração em Rondônia é promissor, porque, veja bem, eu participei da Expo Minério, não no ano passado, no ano anterior. E Mato Grosso já está bem desenvolvido e a mineração do Mato Grosso, ela parece com a mineração de Rondônia. Assim, a gente tenta galgar espaço assim como Mato Grosso, entendeu? Mato Grosso tem uma política mineral, isso aí a gente está tentando, juntamente com os políticos de Rondônia também, implementar uma política mineral. Por exemplo, a Companhia de Mineração de Rondônia, ela poderia desenvolver, através de novos investimentos do Estado, para que trabalhasse também na pesquisa mineral, para elevar elevar esse patamar em termos de pesquisa, em termos de lavra. Então, nós assim visualizamos com otimismo essa mineração de Rondônia. Nós temos uma diversidade muito boa em termos de minerais. Nós temos o cobre, nós temos o chumbo, nós temos o zinco, a casterita, a wolframita, a columbita, terras raras, né? O ouro, nós temos o topázio, a ametista. Então é bem diversificado os agregados minerais, entendeu? E nós temos já solicitação de aditamento de substância, que é terra rara, que vem através da monazita. Então, nós temos investidores vindo da China, nós temos conhecimento que os portugueses também estão tentando cessão de título, né, através de algumas pessoas que eu não posso divulgar, porque... Sim. E temos também os empresários mineiros que vêm de Minas Gerais, que veem com bons olhos a mineração de Rondônia. Então, nós também temos otimismo em relação a isso, ao desenvolvimento da mineração de Rondônia. Doutor, para encerrar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os garimpeiros e cooperativas e mais profissionais que atuam nessa área?
Assim, eu vejo o garimpeiro como um guerreiro. O garimpeiro, ele hoje, ele é discriminado no nosso estado e em Rondônia. Quando a imprensa, por exemplo, fala em garimpeiro, ela fala na ilegalidade. Quando você fala no Rio Badeira, nos órgãos de imprensa de Porto Velho, é como se fosse tudo ilegal, o que não acontece, né? Então essas pessoas, elas, o que eu tenho assim de dizer de positivo para elas, que elas continuem a luta, porque elas cooperam para que 4% do PIB seja da mineração, né? E através da legalização é que nós vamos obter uma mineração mais saudável, com sustentabilidade e menos danos causados ao meio ambiente. Assim, em nome do grupo, queria fazer um agradecimento, ao senhor por abrir as portas do órgão, questão institucional, disponibilizar o tempo, não só do senhor, mas também dos demais servidores da casa, e dizer que, caso futuramente a gente desenvolva novos projetos, já existe uma parceria com a ANM. Agradecer muito. Eu que agradeço a vocês pela preocupação por um setor tão importante da economia brasileira, né? Que muitas vezes é esquecido, né? E eu queria finalmente apresentar aqui minhas duas obras. Essa obra aqui foi a primeira, o nome dela é Efetividade da Administração Pública no âmbito da mineração estandífera de Rondônia. Esse aqui. E esse segundo aqui, que está com 1 ano, é mineração. Uma perspectiva para alavancar o crescimento de Rondônia. Ou uma perspectiva para impulsionar, que não deixa de ser a mesma coisa, né? Tá bom, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado.